Nós começamos então essa nova série chamada DNA. Eu estou muito empolgado. Pode parecer que todo domingo há uma grande empolgação, mas existem coisas que é muito diferente. E essa série, na verdade, eu já esperava por um bom tempo. E tem coisas como tantas outras coisas, numa transição, nós andamos aí testando algumas coisas e vendo algumas coisas, esperando o tempo certo. Então, chegou a hora, grandes expectativas para essa nova série. Serão 10 domingos, nós estamos embarcando numa jornada de 10 domingos, com vários temas relacionados a essa questão do DNA. Eu não vou entrar na parte biológica da questão, porque eu faltei na aula lá na época. Mas o que eu posso adiantar para você é que o DNA, quando a gente fala aqui na questão da Calvary Curitiba, é uma questão visceral. É uma questão que vai mexer com o nosso coração. É uma coisa que tende, nas nossas expectativas como membro e participantes do corpo de Cristo, é que mexa com o nosso presente como comunidade, mexa com o nosso futuro como comunidade, quando nós olhamos para frente. Gostaria de, como um disclaimer, deixar claro que não é uma série exaustiva. Nós não vamos olhar e gastar horas em cada tema, olhando na profundidade de cada coisa. Mas nós vamos olhar um pouquinho com temas muito importantes para o nosso presente, para o nosso futuro como comunidade. Também quero deixar claro que eu não tenho a presunção ou a ideia de achar que nós vamos apontar como se nós tivéssemos vivido tudo errado, que agora é algo novo e o melhor está por vir, ou coisa do tipo. Não é isso. Nós não estamos apontando para uma igreja perfeita que vai viver um mar de rosas. Não é isso. Viu só? Mas nós estamos sim com grande expectativa que nesses próximos 10 domingos nós vamos olhar para os elementos e marcas de uma igreja bíblica, que vai mexer com a nossa estrutura. Nós vamos sim olhar para coisas básicas da vida cristã. Talvez algumas coisas novas para alguns de nós, outras nem tanto. Não há nada de novo, revolucionário nessa série. Já de antemão posso adiantar. Mas o que eu posso dizer é que há uma intencionalidade ao nós olharmos como visão da Calvary Curitiba. E vai ser muito especial. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Então, ao nós olharmos para essas marcas, para esses elementos, a gente pode lembrar que realmente esse DNA nós estaremos compartilhando, marcas, elementos, fundação de como ser uma igreja. A igreja de Jesus, ela é algo incrível. Ela tem a capacidade, eu já falei isso, ela tem a capacidade de juntar pessoas tão diferentes, com DNAs diferentes, e torna essa beleza do corpo de Cristo estando reunido com um propósito. E vai ser muito especial ao nós navegarmos, embarcarmos nessa jornada e nós olharmos para trás e ver o quanto que nós podemos agora, a oportunidade que nós temos de olhar para o futuro juntos, de olhar para o futuro como todos juntos. E isso vai fazer toda a diferença. Nós desejamos que a nossa igreja esteja engajada na missão de Deus. E para estar engajada na missão de Deus, nós precisamos olhar para a Bíblia e olhar para ela na sua totalidade. E o chamado de Deus para a vida da igreja. Então vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado pela oportunidade que a gente tem de estar aqui, Senhor, reunido no Seu nome. Nós precisamos de Ti, Senhor.
precisamos mais do que o ar que nós respiramos, Senhor. Mexe com o nosso coração hoje à noite, Senhor. Mexe com as nossas afeições, Senhor. Por favor, Senhor. Para a glória do Teu santo nome. Usa a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, toca nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso primeiro tema é uma igreja que sabe chorar e lamentar. Como eu falei, serão 10 domingos e nós já temos os tópicos e os temas para os próximos domingos. E quando nós estávamos preparando, pensando qual seria a ordem, eu pensei, talvez esse aí eu gostaria que fosse por último. Mas essa semana eu pude ter certeza de que Deus queria que a gente começasse com isso, devido à importância disso. Então, uma igreja que sabe chorar e lamentar. Uma das coisas bem interessantes que, quando eu pensei nesse tema, é que nós entramos nesse mundo com um grito e com choro. Isso é algo interessante. Isso é algo interessante, embora nenhum de nós se lembre. O primeiro som que emitimos depois de sair do lugar quentinho do ventre da nossa mãe é com protesto, é com grito, é com choro. Isso é interessante para mim, porque isso nos mostra o quão humano é chorar. Isso nos mostra que não deveria ser algo estranho chorar. É interessante que Romanos 8:22 fala que a criação geme. Junto com a queda de Adão, o mundo foi infectado com os seus efeitos destrutivos do pecado. E assim acontece a queda, e depois da queda, a gente sabe como as coisas têm andado. A morte, ela é um lembrete que o final de algo, o mundo não está certo, o mundo não está no seu lugar correto. E nós poderíamos citar vários outros exemplos disso, como câncer, como vício, como casamentos fracassados, conflitos relacionais, abuso, tantas outras coisas. Não paramos de chorar após o nascimento, gente. Isso é tão simples, mas tão profundo. Porque isso continua nos mostrando quão caído e quebrado está esse mundo, fora do padrão de Deus. Agora, uma das coisas que eu gostaria de chamar a nossa atenção como igreja em relação ao choro e ao lamento, se você procurar no Google o que é lamento, você vai ter uma certa dificuldade de entender algumas coisas. Não são tão claras as definições, aparecem várias coisas que talvez dão algum sentido de alguma forma. O lamentar não é o mesmo que chorar, é diferente. Mas o lamentar é algo cristão, o lamentar é algo do crente, e isso faz com que as coisas sejam diferentes. A Bíblia está repleta de canções de tristeza. A Bíblia está repleta de situações difíceis. Não sei se você sabia, mas mais do que 1/3 de Salmos fala sobre dor e lamento. Existe um livro chamado de Lamentações, qual o profeta chora pela destruição de Jerusalém. Jesus chora, Jesus lamenta. Alguém disse que o lamento faz com que a gente se volte para Deus quando a tristeza tenta nos fazer fugir dele. Olha que interessante o papel do lamento na vida de um cristão. Quando nós somos tentados a fugir diante de Deus, o lamento nos ajuda a se achegar a Deus.
Então, olhando essa diferença do lamentar e do chorar, o lamentar é uma forma de oração. É muito além do que uma expressão de tristeza ou de dor, embora envolve dor, envolve tristeza. O lamento é como nós nos achegamos diante de Deus com a nossa dor, e tem um propósito. O propósito é a nossa confiança e esperança. E isso faz o lamento ser algo cristão e tem toda essa diferença. Olha que lindo, alguém disse que o lamento ele é um convite que é divino, dado para nós, por Deus, de forma graciosa, para que a gente possa derramar os nossos medos, as nossas frustrações, a nossa dor, e nos ajuda com o propósito de renovar a nossa confiança em Deus. Isso muda tudo. Essas últimas semanas, na verdade, eu pude debruçar e poder estudar mais a fundo o que é a dor, o que é o lamento, o que é a tristeza. E eu fui convencido de que o lamento, ele é uma linguagem, ele é uma língua, ele é um idioma. Que foi dado por Deus, para o seu povo, como um escape de uma realidade, não para fugir, mas para sermos honestos. E assim como qualquer idioma, nós precisamos de fluência. E a forma, se você fala uma outra língua, ou até mesmo a nossa própria língua, nós sabemos como nós recebemos fluência. Como vocês conhecem, em casa nós falamos 3 idiomas. É meio que uma Babel lá em casa às vezes. Nós sabemos a língua que precisa de mais cuidado. Então nós damos uma ênfase maior. Então, de tempo em tempo nós mudamos. Tem vezes que os desenhos estão em inglês, tem vezes que os desenhos estão em português, tem vezes que os desenhos estão em norueguês, e as coisas vão mudando conforme a necessidade. E o lamento não é diferente. De tempo em tempo na nossa vida nós precisamos aplicá-lo para que a gente ganhe influência. Lidando com o nosso choro, lidando com as nossas frustrações, a nossa dor. Pensando, imagine que legal essa igreja olhando o lamento como uma linguagem, como um idioma dado por Deus para nós. Para que a gente não negue a nossa dor, para que a gente não habite na nossa dor, na nossa tristeza, de forma que deixamos de viver, e que nos dê graça para passarmos por tempos difíceis. Eu gostaria de ler o Salmo 13. São só 6 versículos. E eu posso dizer, sem medo de errar, que todos vocês dessa sala, todos vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo, se enquadram em alguma parte desse salmo. Sem medo de errar. Diz assim, Salmo 13, versículos de 1 a 6. Diz assim: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Tem lugares que olham para esse texto como se nem deveria estar na Bíblia. De tão honesto e real. Na verdade, o salmista Davi, que nós tanto conhecemos.
E eu tenho amado ler através dos Salmos, na Bíblia, a mensagem, a versão A Mensagem, do Eugene Peterson, que se torna tão humana no sentido de familiarização e de entendimento, que me traz um alento, um alívio, de achar que, embora eu seja estranho em tantas coisas, está ok algumas vezes, está ok passar pela dor e ser honesto. Uma das coisas que eu queria, como observação, deixar bem claro para a gente aqui, que esse capítulo 13 dos Salmos, ele não é um capítulo isolado e tirado de um contexto de beleza. Os Salmos é tecido de dor, de luta, de pesar. Mais de um terço dos Salmos representam isso. Se você lê o livro de Lamentações no tempo de dor, você vai ser encorajado. Você vai falar assim, minha vida não está tão ruim assim. Sabe uma coisa legal que eu aprendi essa semana, olhando para o livro de Lamentações? É que é muito fácil dividir o livro e fazer um esboço do livro de Lamentações. São 5 capítulos. Dor, dor, esperança, dor, dor. Ou lamento, lamento, esperança, lamento, lamento. Ou tristeza, tristeza, esperança, tristeza, tristeza. Vocês decoraram o esboço do livro de Lamentações. Tem tantas lições que podemos aprender com esse livro. Espero que um dia a gente possa expor esses 5 capítulos. Que é tão humano, mais humano que aquilo, é difícil de achar. Então, olhando de forma bem rápida para o capítulo 13, 6 versículos, de forma bem rápida, a gente pode ver, não vou gastar tempo, só vou passar bem por cima, tá bom, gente? Mas a gente pode ver algumas coisas bem interessantes, bem normal da nossa vida. Ele começa, até quando, Senhor? Que tipo de contexto a gente faz essa pergunta? Até quando? Talvez, não aguento mais, está tão difícil, quando é o fim desse negócio? Acaba logo com isso. 2, para sempre esquecerás de mim? Que contexto é esse? Não parece que o Senhor está lembrando de mim? Não parece que o Senhor está comigo? 3, até quando esconderás de mim o teu rosto? Talvez, estou te procurando, você parece que não está por aí. Estou tentando ver o Senhor nisso aqui, mas não dá para ver, cara. 4, até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Meu coração está arrebentado, cheio de coisa ruim, ansiedade, tristeza, inquietações. Será que eu vou aguentar mais tempo? Quanto tempo isso vai durar? 5, até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Estou sendo derrotado, não estou vencendo essas batalhas. 6, olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, do contrário dormirei o sono da morte. Olha que profundo. Olha para mim e responde, me ajuda a ver, pois de outra forma é melhor morrer, eu vou morrer. 7, os inimigos dirão, eu venci, e meus adversários festejarão o meu fracasso. Parece que está claro que fui derrotado, e é assim que me sinto. 8, e último. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito.
Em outras palavras, quer saber? É nisso que eu creio de verdade. Quantos de nós aqui nessa casa e nos nossos lares que vocês estão assistindo já passamos por isso? Quantos de nós já fizemos essas perguntas? Quantos de nós passamos por dilemas e questionamentos, o qual já duvidamos e questionamos a Deus e o seu caráter? Eu tenho falado para algumas pessoas que é normal, gente. O meu filho, ele questiona de tempo em tempo, eu falo, tá ok, cara, tá ok. Só não devemos habitar em coisa que Deus não deseja que a gente habite. Não seguir adiante em coisa que Deus não deseja que a gente siga. Então, olhando para essa questão do chorar e do lamento, nós temos essa questão individual, pessoal. Existe essa questão coletiva, como igreja e comunidade. E elas estão extremamente entrelaçadas. Extremamente em conjunto. Então, a ideia principal de tudo isso é que somos convidados a orar em lamento sincero, mesmo que seja doloroso, mesmo que seja enquanto lutamos para confiar nas promessas da bondade de Deus, seja isso por nós, pelas circunstâncias ao nosso redor ou na nossa comunidade. O lamento é uma postura de oração sincera. Eu não sei de onde veio essa questão da aparência, eu não sei de onde veio essa questão de que eu tenho que estar bem quando eu não estou, eu não sei de onde vem essa questão da nossa comunidade de ter tipo uma cara para vir para a igreja, para estar com a galera da igreja, uma outra cara, eu não sei de onde vem isso. Deve vir lá do capiroto. Eu não estou falando que diante de nós entendemos o lamento como uma coisa cristã, porque nós sabemos do futuro que vai acontecer. Eu não me refiro ao termo como se fosse dar uma carteirada nessas coisas ruins do mundo. Para quem não entende que é uma carteirada, é quando você... É que na verdade é difícil dar um exemplo que não seja polícia, mas... Desculpa aí os polícias... Mas assim, cara, os caras vão no lugar, os caras mostram o negócio e tipo, mostra a carteira deles, eles entram de graça no show, eles tomam café da manhã na padaria. Tá bom, eu não devia ter dado esse exemplo, foi mal. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu fui na nossa conferência mais bacana cristã, chamada Passion, em São Paulo. Meus cantores favoritos estavam lá, foi massa. O brasileiro é terrível. E eu estava com a Lilian e estava com o Marcos pequenininho, bebezinho, cara, o Passion, cara, massa, cara, vamos ver o Charlie Hall. E aí, eu lembrei que eu falo inglês e a galera que estava organizando o negócio era americano. A gente comprou o ingresso mais baratinho no meio da galerona. E aí eu cheguei no... Cara, abriram as portas, a galera foi que nem maluco e tal. Falei, mano, vai dar ruim nós com esse bebezinho aqui, cara. Cheguei no tiozão americano, falei assim, dá licença, cara. Então é o seguinte, como é que faz para entrar ali? Tipo assim, precisa de um negocinho, qual é que foi? Aquele tiozinho americano tão fofinho falou assim, não deram o tagzinho para você? Falei, não. Então você vai lá naquela porta tal e você fala que o fulano de tal, Mr. não sei o que lá, mandou vocês entrarem. Fui lá, falei, o cara abriu a porta, na hora que abriu a porta, eu e a Lília, meu bebezinho, o Marcos, nós entramos e tava todos os líderes de louvor famosos do Brasil. E aí estamos lá sentados no meio da galera, curtindo a VIP, o sofazão da hora. Essa é uma carteirada errada, gente. Você vê que é tão errado, um pastor amigo meu, que é famoso, veio assim, de ladinho assim, e falou, mano, como é que você entrou aqui, cara? Verdade, verdadeira, verdade esse bilhete, cara. O cara chegou em mim e falou, mano, como é que você entrou aqui? Eu falei, pô, o Mr. não sei o que lá pediu para eu entrar. Mas Tá, beleza. Entenderam então, gente? Tá bom? Essa é a questão. Não é disso que eu estou falando. Existem sim princípios
e coisas que nós podemos usar para nos ajudar diante da dor e da tristeza. E se nós fizermos bem isso pode nos ajudar a navegar. Mesmo que muitas das vezes nós precisamos de ajuda profissional, nós precisamos de remédio, terapia. Deus, Ele é suficiente em tudo. Nós não. E isso mostra o quanto humano nós somos. Então, pessoal, diante de tudo que nós temos vivido, diante de tantas vidas perdidas, pessoas que nós amamos, pessoas que se foram, amigos, parentes, não tem como pensar em lamento e choro e não pensar na situação que nós temos vivido. Não tem como nós olharmos para a realidade, não só da nossa nação, mas do mundo, ou de forma mais ainda perto de nós, nossa comunidade. Nós perdemos pessoas que nós amamos, ficaram para trás nos últimos anos. E foi de uma forma tão rápida, tão despreparado nós estávamos diante dessas coisas. Alguns de nós não fomos capazes de ter de forma como nós fazíamos antigamente, se despedir. Mas não tem como não pensar nisso. Vocês são minhas testemunhas que fazem mais de um ano que eu evito qualquer coisa que seja polêmico ou que vai dar treta. Mas diante dessas coisas não tem como, gente. E eu sinto a necessidade de falar e de ensinar a igreja, chamar a atenção da igreja para olhar para isso. A nossa igreja tem sido muito coerente com essa pandemia. A nossa igreja tem sido muito coerente em relação ao nosso papel como cidadão aqui de Curitiba e brasileiro. Nós olhamos para os decretos, nós seguimos, mais do que tudo, a nossa coerência tem que ser bíblica, porque nós podemos cair em coisas que não são. Nós podemos respeitar os decretos e não respeitar a dor do nosso irmão, da nossa irmã, do nosso próximo. Então, diante dessas coisas tão corridas, isso fez com que a gente virasse, sei lá, a gente virou um monte de coisa, cara. A gente teve que aprender a lidar com as nossas emoções, a nossa dor de várias formas. Então, para ficar aqui como gravação e questão para o futuro, a nossa igreja tem sido uma referência no cuidado de fazermos tudo isso num pacote completo. Nossa igreja orou e ora pelo fim da pandemia. A nossa igreja orou e ora para que todas as pessoas que desejam ser vacinadas sejam, que chegue vacina para todo mundo. Nós oramos por nossos governantes, seja quem apoiamos ou não, nós fizemos e fazemos, se esforçando para fazer de forma bíblica, como a palavra nos fala fazer. Porque o nosso intuito maior é sermos cristãos em uma comunidade que honra Jesus e representa Jesus. Eu sei que a pandemia não acabou e eu não estou falando como se já tivesse acabado. O que eu estou falando é que há uma necessidade de nós sermos e aprendermos a ser essa comunidade que sabe chorar, que sabe lamentar, que sabe estender a mão, que sabe chorar junto, que sabe ser honesta. Existem 4 obstáculos que podem entrar no nosso caminho para que não sejamos essa comunidade. E algumas coisas vão ressoar bem realidade para alguns de nós. Ponto número 1. Podemos ignorar o que está acontecendo conosco, o que aconteceu e ao nosso redor. Podemos tentar.
Algumas pessoas, eles tendem a ter essa postura de serem uns durões. Tá tudo bem. E você vê que não tá tudo bem. E você vê que há uma dureza de coração, que há uma dureza. Número 2, nós podemos permanecer com raiva e frustração dentro de nós quando nós não externamos, mas descarregamos em todas as outras coisas. Na comida, no álcool, no sexo, no lazer, no entretenimento. Não é verdade? No esporte. Ou 3, que nós somos bem pró nesse aqui. Nós comparamos a nossa dor com a dos outros. Nós achamos que nós não temos o direito de sofrer, porque aquele fulano é o que merece. Porque ele sofreu algo trágico. Ou nós podemos ir para o outro extremo, de que a minha dor é a maior do universo e ninguém aqui sabe o que eu sinto. E habitarmos nisso. Mas que, deixando bem claro, que na verdade o que existe é a minha dor e a sua dor, o meu pesar e o seu pesar. Cada um lidando de forma diferente, cada um aceitando de forma diferente. Mas o amor em conjunto, ele é diferente. Ele nos ajuda a passar por essas coisas. O 4 é quando nós não temos certeza de como clamar a Deus em meio ao medo. Então nós projetamos uma falsa força que não resiste os dias difíceis. Não resiste, gente, a dificuldade. E eu vou incluir na nossa comunidade, nós somos campeões nisso. Pensa num povo que tem a necessidade de parecer bem quando não está bem, cara. Somos nós. Ou vomitamos na internet, na maioria das vezes, de forma errada. De forma que não honra a Deus, de forma que não honra o nosso luto, o nosso pesar, a pessoa que nós perdemos ou o trauma que nós vivemos. Estou falando bastante da questão da morte, mas na verdade existem tantas coisas que nos ferem e nos machucam. Sejam quebra de relacionamentos, sejam traição, seja um monte de injustiça e tantas coisas bizarras que nós temos visto por aí. Então nós precisamos mudar se nós desejamos ser pessoas saudáveis e uma comunidade saudável de verdade. Então esses são os obstáculos. É sempre bom nós olharmos para Jesus como exemplo. Eu não vou ler, eu vou parafrasear. Na verdade eu vou comentar em cima. Em João capítulo 11, do versículo 17 a 44, tem uma passagem emblemática no Novo Testamento. Tão emblemática que chega a ser tão surreal que ela tem tantas facetas. Então Lázaro está morto. Já faz uns dias, sua irmã disse que estava fedendo já havia passado 4 dias. Jesus então chega lá e tudo começa a acontecer, viu? Deu até um ritminho na hora que falou Jesus. Jesus é demais, gente. E aí então, cara, começa todo esse rolê, essa coisa, cara, Lázaro está morto. Jesus chega, a irmã dele, que também era conhecida de Jesus, eles tinham uma amizade. Ela fala, se você tivesse aqui, isso não teria acontecido. E Jesus está lá, e Jesus então, ele chora. Nós temos 3, a gente pode aprender muita coisa nesse texto, mas tem 3 coisas que eu gostaria de chamar a atenção para a gente. Primeira coisa, para que Jesus chora, sabendo que logo depois ele ressuscitaria Lázaro? Essa é uma pergunta importante quando nós estudamos a palavra de Deus de forma indutiva.
Para que Jesus chora, gente? Ele sabe de tudo, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe que daqui a um tempinho ele vai falar Lázaro, e o Lázaro vai vir lá enrolado lá nos negócios, cara. Não existe outra interpretação, uma linha de hermenêutica que nos aponte para uma outra coisa a não ser que chorar é humano, que chorar é normal. E Jesus simplesmente ele queria que todo mundo olhasse e visse que é normal alguém chorar quando perde alguém querido. E olha a resposta de dois grupos de judeus, que pode representar, infelizmente, dois grupos de pessoas no nosso convívio, nossa comunidade. Um falou assim, ele amava tanto ele. Cara, isso mexeu comigo. Ele amava tanto ele. Eles conseguiam capturar o coração de Jesus, de olhar para a afeição de Jesus e as suas emoções sendo transmitidas, e as pessoas olharem e falar assim, ele amava aquele cara. Nós devemos ser esse grupo do que eles amavam aquele cara. O outro grupo disse assim, mas não foi ele que abriu os olhos e fez pessoas enxergarem? Ele abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este morresse? Não é interessante isso, pessoal? Que a gente seja o grupo do que ele amava muito aquele cara. Que quando a gente olha diante das circunstâncias que nós temos vivido e que nossos irmãos e irmãs e amigos e o próximo estão passando, e a gente seja o grupo de Jesus. O grupo que sabe mostrar compaixão. Jesus vai diante de uma multidão e ele olha e ele se comove, ele se compadece de forma tão visceral, de forma tão interna, que ele se comove porque eles eram um grupo de pessoas que eram sem pastor. E nós temos tanto para aprender com esse Jesus. Eu gostaria muito que a nossa comunidade não se rendesse a coisas que não são bíblicas. Eu perdi o meu pai o ano passado. E de tempo em tempo eu não tive tempo para chorar. Eu não vou pedir desculpa porque eu estou chorando, tá? Porque ninguém deveria pedir desculpa para isso. Eu tive que ir lá para São Vicente, e eu tive que ser o filho caçula, que é o mais velho. Eu tive que ir lá e cuidar da minha mãe, cuidar dos meus irmãos. E umas semanas depois, eu estava na minha casa, deitado, e eu ouvi uma música. E quando eu ouvi essa música, eu me lembrei do meu pai. E foi a primeira vez que eu chorei de verdade. Meu pai não morreu de Covid. Isso não faz diferença alguma no final. Mas eu gostaria que a nossa comunidade não lidasse com o número de mortes que a gente tem visto no Brasil e no mundo como uma porcentagem pequena em relação ao mundo. Porque poderia ter sido qualquer um de nós. Nossa comunidade está sofrendo. Se nós olharmos para trás, muitos de nós perdemos pessoas que nós amamos. Muitos de nós temos a tendência de defender Deus, de querer defender Deus.
diante da dor e do sofrimento, como se Deus precisasse de que a gente jogasse um pano para Ele diante das situações difíceis. Como se, não, Deus está, sabe? E muitas vezes quando a gente tenta fazer isso, a gente só piora a situação. Spurgeon falou que Deus ele é como um leão. Ele não precisa que ninguém defenda Ele. Diante da morte do meu pai, a gente recebeu muito carinho, muito afeto. Teve pessoas que compraram comida para minha esposa quando eu estava fora dessa comunidade. Teve pessoas que enviaram coisas para a portaria. Teve inúmeras mensagens de carinho e afeto. E isso mostra o quanto uma comunidade é importante. Mas confesso também que diante dessas coisas, quando nós tentamos ajudar pessoas de forma que não é bíblica, nós falamos besteira. E tem alguns, não sei se você já viu quando alguém perde alguém, cara, você vê os comentários assim, você fala, mano, que bosta, cara. Tipo assim, era melhor que não tivesse falado nada. E uma das coisas que eu tenho aprendido, não digo como alguém que já aprendeu e que está vivendo. Na verdade, essa foi uma lição que eu aprendi com o fundador dessa igreja, o John, quando perdeu o seu pai de câncer. Ele falou que a coisa mais profunda, que mais mexeu com a vida dele, e eu falo que a minha também, foi quando pessoas escreveram para ele, exaltando o caráter e a soberania de Deus. Eu falo para você, diante de todo o sofrimento, quando nós olhamos para quem Deus é, isso um dia, pode não ser agora, pode ser, mas se torna uma âncora para a nossa alma. E para mim, é como se fosse um mantra. Que Jesus está sentado no trono e Ele não perde o controle. Jesus está sentado no trono e não perde o controle. E quantas vezes nós precisamos citar e recitar isso, para que a gente possa lembrar. O pastor Mark Vroegop, ele falou assim, chorar é humano, mas o lamentar é cristão. A crença na misericórdia, redenção e soberania de Deus cria o lamento. Sem esperança na libertação de Deus e a convicção de que Ele é todo-poderoso, não haveria razão para o lamento quando a dor invadisse nossas vidas. Para aprender a lamentar, devemos decidir falar com Deus, orando. O lamento começa com um convite para se voltar a Deus durante a dor. 4 coisas que nós podemos aprender, chegando nessa parte final, e nós vamos ter um tempo de resposta, com o salmista aqui nesse capítulo 13. Número 1, se você não lembrar de nada do que eu falei, lembre desses 4 pontos. Volte-se para Deus. Não fale com mais ninguém sobre a sua dor enquanto você não for diante de Deus. Até quando, Senhor? Número 2. Traga a sua queixa ou reclamação para Ele. Até quando irei ter inquietações, tristeza no meu coração, dias após dia? Eu amo Eugene Peterson. Eu vou mandar para vocês o link amanhã de manhã. Tem uma entrevista dele com o Bono Vox, lá na casa dele, em Montana. Eles estão falando sobre a honestidade dos salmos. Eles estão falando sobre a questão
de como se expressar através de metáforas. O velhinho, nos últimos tempos da vida dele, hoje já falecido, ele falou que os salmos é como se fosse falar palavrão para Deus sem falar palavrão. De tão honesto e cru. Sem ficar rodeando. E eu lembro, e nessa entrevista o Bono faz assim: diante de Deus, como se fosse palavrão, mas sem palavrão. Esse aí eu vou levar comigo. Peça ajuda, número 3, peça ajuda com ousadia. Você pode falar essas questões para Deus. E os últimos versículos, escolha confiar. Essa não é uma receita de 4 elementos, se você fizer isso vai dar tudo certo. Mas é sim, princípio e uma verdade que se você fizer, muitas coisas serão diferentes. Quando nós olhamos na perspectiva cristã, na cosmovisão bíblica. Então, gente, é isso. O chorar é humano, mas o lamentar, ele é cristão, porque ele nos mostra mais do que a nossa dor e a nossa tristeza. A prática do lamento, ela é uma das ações mais teologicamente informadas, que nos mostra que as promessas de Deus, elas estão ali diante da gente. Porque um dia Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Essa é a perspectiva que nós olhamos, gente. O lamento, eles interpretam o mundo através das lentes bíblicas. A lente bíblica é chamado a narrativa da redenção, que é a queda. Tudo ficou ruim depois da queda. Depois veio a redenção e nós vimos a criação, nós vimos a queda, nós vimos a redenção e nós vamos ver a restauração. E isso nos ajuda a olhar para a nossa vida de forma tão diferente. Então, uma lição para nós, para irmos para esse tempo de resposta. Leia os Salmos, se você estiver anotando, leia o Salmo 10, o 13, o 22, o 77. Leia o livro de Lamentações. E você vai se sentir muito bem de se sentir um ser humano. Chorar é humano, gente. E o lamentar é uma língua que Deus nos deu de forma graciosa para que a gente pudesse chegar diante dele com a nossa dor. Vamos pegar esse tempo agora. Fica em silêncio só por um pouco tempo. Gostaria de encorajar cada um de nós de olhar para o nosso coração e ver as frustrações, as inquietações, o ódio e a raiva, o rancor, a ira, a amargura. Se precisar escrever, escreva. Se precisar fazer, pensar em depois agir, faça. Mas não vamos deixar passar batido. Uma igreja que sabe chorar e lamentar é uma igreja que constantemente está buscando fluência nessa linguagem. Que Deus nos ajude. Vamos orar.